E aí, hoje eu vou estar falando sobre programação orientada a objetos e introduzindo o conceito de classes com atributos e métodos. Bom, quando fala a palavra classe, o que te vem na cabeça? Escola? Classe social? Biologia? Classe dos mamíferos, por exemplo. Bom, o que a maioria deve vir na cabeça é uma espécie de hierarquia. Então, vamos dar uma definição mais formal voltada para a programação. Descreve um grupo de objetos com os mesmos atributos e comportamentos. É um conjunto de códigos de programação que inclui a definição dos atributos e dos métodos necessários para a criação de um ou mais objetos. Resumindo, eu tenho um problema na vida real, a classe é responsável por moldar esse problema, digamos que na vida da programação, para solucionar esse problema. Bom, então vamos descobrir o que são atributos e métodos. Atributos são propriedades variáveis da classe, podem ser de instância, objeto ou da própria classe. E métodos são comportamentos, ações, reações, uma função, um serviço oferecido pelo objeto. Bom, eles manipulam e alteram os atributos do objeto. Enfim, na maioria das vezes, um atributo será um substantivo e um método será um verbo. Por exemplo, quando eu nasci, eu tinha um atributo nome, mas ele estava vazio. Então, meus pais executaram o método colocar nome e colocaram um nome no meu atributo de Karine, e hoje eu me chamo Karine. Vamos para um exemplo da programação. Um retângulo. Qual seria o nome ideal para essa classe? E os atributos? E os métodos? Bom, vamos lá. O nome ideal poderia ser retângulo. Atributos: largura e altura. E o método? Bom, calcular a área. Vamos solucionar esse exemplo utilizando o C#. Vamos criar uma nova solução. E eu vou chamar ela de PO1. Isso. Vamos lá. Eu vou clicar com o botão direito, Add New Item. Para que isso? Para mim criar uma classe. Eu vou chamar essa classe de retângulo. E dar Enter. Ok, vamos começar a nossa classe. Primeiramente, vamos definir os nossos atributos. Temos a largura e a altura. Eles são dados reais, então float, largura, altura. E agora os nossos métodos. Primeiramente, eu preciso de um método que pegue a altura que eu vou digitar igual e outro para poder retornar o conteúdo que tem no meu atributo largura. Então, eu preciso de um método set e um get. O get, ele apenas retorna o conteúdo do atributo largura ou altura, seja lá qual for o nome. E o set, ele pega por parâmetro o que eu digitei e insere no atributo. Então, vamos lá. Public, eu vou começar com get, que o retorno dele é um real. Float, get, largura. Ele não recebe nada por parâmetro, pois ele só retorna return largura. Ele só retorna o conteúdo do atributo largura. E vou ter um set. O set não tem retorno. Então, em vez de eu colocar float, int, char, eu coloco void. Set largura. Ele vai receber float, ele vai receber uma largura por parâmetro e inserir no atributo. Vamos lá, tem um atributo largura que vai receber o conteúdo de largura R. E o mesmo
para a altura. Float get altura. E set altura. Ok, os nossos métodos get e set estão prontos. Agora eu preciso de um método para calcular a área. Então vamos lá. Ele vai me calcular a área. Eu preciso de um retorno, que no caso seria a área. Então vai ter um retorno tipo real, que é float. Calcular área. Eu não vou receber nada por parâmetro. E como eu vou fazer esse cálculo? Eu vou criar uma variável área do tipo float, que vai receber o cálculo da largura vezes a altura. E vai me retornar o conteúdo de área. Ok, nossa classe está pronta. Vamos para o programa principal. Eu vou criar o objeto do tipo retângulo. Ele é um retângulo, eu vou chamar de R. New retângulo. E as variáveis largura, altura e área, que eu terei que utilizar aqui para enviar o conteúdo delas para a tela ou para minha classe. Vou digite largura, vou exibir na tela e vou ler a largura. Largura recebe float, vou fazer uma conversão, parse console readline. Eu vou copiar isso daqui para fazer o mesmo para a altura. E eu vou exibir a área. Bom, como é que eu vou mandar a altura e a largura para minha classe? Eu pego o meu objeto e ele vai executar a ação. R.set largura. Bom, eu preciso de um parâmetro, certo? Para enviar. Então, eu vou mandar a largura. Essa largura será reconhecida pela largura R. Bom, o conteúdo é o mesmo, porém o nome muda. Bom, tanto faz. E a mesma coisa para a altura. Set altura. E eu envio a altura. Bom, agora eu vou fazer a minha variável área, receber o cálculo. Como que vai calcular? Eu chamo o objeto e chamo o método calcular área, que tem um retorno que será a área. E eu vou escrever na tela a área, console write área do retângulo. Bom, vamos salvar, executar. E eu converti alguma coisa errada. Um erro de digitação. Bom, vamos lá. Eu quero uma largura 2,0 e a altura será 3,2. Qual será a altura? 6,4. Ok. Bom,